Ei pessoal, tudo bem? O bate-papo de hoje para a gente conversar e se entender muito bem e para tratar uma dor que vem há alguns meses eu venho tropeçando nessa dor aí, tanto em histórias do consultório quanto até na minha vida pessoal. Eu trouxe hoje a Fabiana, que é uma dermato, uma incrível amiga. Eu queria que a Fabi... Pode falar Fabi, né, Fabi? Pode, aqui pode. Eu queria que a Fabi se apresentasse para vocês conhecê-la também, para a gente começar a despertar em vocês esse interesse, talvez até que vocês se identifiquem com a dor que a gente vai falar sobre ela hoje. Fabi, conta aí. Então, pessoal, eu fui convidada hoje pela Elisângela. Eu sou Fabiana Morato, dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E aceitei esse desafio, que para mim vai ser um desafio, para a gente conversar sobre um assunto muito peculiar e muito importante, que eu acho que vai fazer muita diferença na vida de vocês. Agora eu vou apresentar a Fabi também, tá, gente? É minha amiga, minha vizinha, uma grande descoberta assim na minha vida. É uma incentivadora de eu fazer atividade física. Eu acho que graças a Fabi eu tenho mantido aí uma regularidade das atividades físicas. Sabe aquelas vizinhas que te cutucam naquilo que você precisa? Oferece açúcar. Não oferece açúcar, né? É só dieta saudável e oferece atividade física. Tipo, vamos pedalar amanhã, 7 horas da manhã lá em casa e tal, 6 horas, 5 horas e por aí vai. Então, é uma pessoa que veio agregar muito pra minha vida. Eu tenho certeza que vocês vão adorar essa conversa de hoje. A gente poderia falar aqui sobre inúmeras coisas, porque a Fabi também é mãe de 3 e várias dores que ela sofre na vida eu também. Então é uma tricotagem incrível. Mas hoje o nosso gatilho vai ser sobre essa mocinha que vai falar aqui, que é a minha amada afilhada, Cecília. Presta atenção. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Cissa e hoje eu vim falar sobre o quê? Maquiagem! Dica número 1. Criança não usa maquiagem todo dia. Isso faz mal pra pele e é um exagero, chega até a ser ridículo, gente. Então, não usem maquiagem todo dia, que faz muito mal pra pele. Claro que pode usar pra uma festa, pra sair com as amigas, pra uma apresentação. De vez em quando, assim, né? Dica número 2. Sabe aquela paleta linda, maravilhosa da sua mãe? É da sua mãe. Maquiagem de adulto é feita para pele de adulto. Maquiagem infantil é feita para pré-adolescente e criança. Eu, por exemplo, tenho essa necessidade inteira só de maquiagem infantil. Eu tenho essa paleta aqui de sombras, ó, que ela é super pigmentada e dá para fazer muitas combinações com ela e ela é vegana, sem usar chumbo. E terceira e última dica, botou maquiagem? Ok, não todo dia. Tem que tirar. Não pode ter preguiça, gente. Isso pode fazer muito mal para a nossa pele. Tanto quanto pode manchar roupa e roupa de cama. Então, não tem que ter preguiça de tirar. Ok? E essa foi a dica de hoje. Arrasou. Vai ser linda, hein, gente? Puxou a madrinha. Puxou, essa puxou. Mas, Fabi, do mesmo jeito que a Cecília tá contando aí, ela já foi orientada, né, sobre essa diferença entre makes e produtos que são apropriados para criança e outros não. Eu, vira e mexe, tenho, assim, no consultório, né, alguma mãe que chega e fala, ai, mas eu não sei se eu posso deixar passar esmalte, quer passar batom toda hora, quer passar uma sombra. E eu não sei se as pessoas de casa sabem, muitas vezes a gente fica pensando, Fabi, que esse uso dos cosméticos, ele tá mais ligado com a questão da adultização das meninas, né? Mas tem um problema muito maior por trás disso, né? Como é que tá acontecendo isso aí no seu fluxo? Você tem encontrado essa dúvida dos pacientes? Muito. É um questionamento frequente. E eu acho que é um tema que realmente merece muita reflexão, né? Porque está justamente além disso tudo que a Elisângela comentou. Então, não é só não usar
por questões de adultização. Na verdade, a gente falava muito também por conta das dermatites de contato, que poderiam desencadear e realmente podem, mas ainda tem mais coisa por trás disso. E, na verdade, algo muito sério, de repercussão muito intensa e que veio aí aumentando de forma cavalar nos últimos 20, 30 anos, refletindo em questões de desenvolvimento hormonal, né, desenvolvimento sexual das crianças, né, inclusive de desenvolvimento comportamental. E aí a gente trouxe esse assunto para servir como alerta, né, não como alarme, mas como alerta mesmo, para que a gente possa pincelar isso para vocês, para que vocês possam pensar a respeito como a gente está pensando. Isso. Porque já aconteceu conosco, né? É super comum, até muito pouco tempo, a minha menininha abrir a minha gaveta de maquiagem. Eu restrinjo, né, por privá-la mesmo e pensando muito na questão das dermatites, que ela de repente poderia desencadear. Mas eu confesso que amplamente no assunto que a gente quer chegar hoje, eu não me preocupava tanto, né? Então, assim, a gente já teve uma conversa lá em casa, realmente agora isso está cortado, e a gente vai tentar direcionar um pouquinho disso para vocês. Isso, então na verdade, são acho que 2 problemas, né? Um é a gente expor as crianças a substâncias que não são adequadas para a pele, que são associadas com as dermatites de contato, principalmente a dermatite de contato alérgica. Então, a dermatite de contato é um eczema, uma inflamação da pele que pode ser desencadeada pelo contato da pele com substâncias que são capazes de desencadear isso. E algumas a gente já conhece, né? Então, assim, quando a gente coloca a pele, por exemplo, do bebê em contato com substâncias que são parabeno, óleo mineral, né, derivados do petróleo, propilenoglicol e algumas outras, corantes, perfumes, né? Sensibilizantes. Aí sensibiliza essa pele e isso pode predispor à formação da dermatite de contato. Esse é uma coisa super relevante, mas que eu acredito que várias pessoas já tenham ouvido falar. E se preocupar. Exato, né? Mas aí o que a gente pensou em trazer hoje, né, Lili, foi algo além, que seriam os desreguladores hormonais, os desreguladores endócrinos, né? E isso é tão interessante, né? Você imaginar que através de um shampoo, de um condicionador, de uma pomada, de um esmalte, de uma maquiagem, né? Assim como de outras questões do nosso ambiente, a gente pode ter uma exposição, mesmo que por curto contato, e isso levar a um descontrole, uma descompensação a nível hormonal, né? Esses desreguladores endócrinos, eles vão agir dessa forma mesmo, desregulando, né? Então eles vão ou mimetizar, né, fazer como hormônios, ou ocupar um receptor hormonal, ou atrapalhar uma liberação correta de um hormônio, ou liberar demais um hormônio, e isso a gente tem que se ater mesmo e preocupar. Na verdade, os desreguladores endócrinos, eles estão presentes em todas as partes, no ar, na água, nos alimentos, né? Nos plásticos, nos brinquedos. Então, a gente sabe que são inúmeros, nem todos ainda tão conhecidos, né? A gente sabe que, por enquanto, em um dos materiais que eu estudei, cita que a gente conhece apenas a ponta do iceberg, né? Todo o restante realmente ainda não. E aí, diante disso, como será que a gente pode atuar? Porque em tudo a gente não vai conseguir, né? Então, a ideia justamente é essa, trazer para vocês esse questionamento, para que vocês conheçam esses disruptores, esses desreguladores endócrinos, saber o quanto eles estão presentes no nosso dia a dia e o quanto é importante
que a gente pense nisso, porque as crianças, os bebês e as gestantes realmente são mais susceptíveis, né? Mais susceptíveis a isso. E é nesse contato, mesmo que curto, né, das substâncias contidas no esmalte, por exemplo, como os fitalatos, nos parabenos muito presentes em quase todos os cosméticos. Os fitalatos também são encontrados em cosméticos, os bifenóis, né? Parte disso vocês já devem conhecer, quem teve bebê recentemente, essa questão dos plásticos virem identificados. Mas a questão é tão complexa que os substitutos para o BPA, por exemplo, ele também está sendo aventado como um possível disruptor, né? E eu acho, por exemplo, assim, o que eu tenho visto muito, né? Meus filhos já estão nessa idade, né? Eu tenho o Eduardo que tem 10, o Guilherme e o Alexandre tem 8, e as meninas estão ficando mocinhas mais cedo mesmo, né? Então, não só a gente tem diagnóstico aí da puberdade precoce, que tem aumentado, mas dentro do período que não é considerado patológico, né? Não é considerado uma puberdade precoce, as meninas que antes menstruavam lá em torno de 13, 14, agora mais comum em torno de 11 anos, tá crescendo um mamazinho, pelinho mais cedo. Tem sido uma preocupação, né? As mães preocupam, vão no consultório, às vezes coleguinha, eu vejo as meninas crescendo e já se encorpando diferente, né? Há algum tempo a gente vem observado isso, como a gente vem observado problemas relacionados à fertilidade, e como a gente estava conversando aqui recentemente, há muito estava se atribuindo isso ao frango, né? Sim, porque come muita carne de frango e o frango é criado com hormônio. Então, esses dias, assim, eu não sou uma pessoa muito entendida dessa parte, não, né? Eu fui criada em capital, mas a gente estava conversando sobre isso e um colega nosso médico me explicando, né, a diferença desse frango caipira para o frango que é de granja, né, que eles ficam em confinamento e eles têm super alimentação, recebem muita luz, por isso que eles crescem rápido e etc. Acabam até botando mais, né? E a gente pensando que o grande problema é você não pode comer frango, tem que ser frango caipira. E a gente, às vezes, por falta de informação, né, Fabi? Não sabia o tanto que, na verdade, o inocente do frango não tem culpa nenhuma nesse processo. Então, não é por causa de hormônio do frango. E existem substâncias, por exemplo, quando a gente aquece um potinho de comida lá, mamadeira, no micro-ondas, né? Se aquela mamadeira, aquele pote de plástico não é adequado para isso, ou como a Fabi falou, às vezes já vem a propaganda na mamadeira, né? As mães me perguntam mesmo, é importante uma mamadeira sem bisfenol? Eu falo, super importante. Só que a gente não está conhecendo as substâncias que estão nesses novos plásticos e que, ao serem aquecidas ali no micro-ondas, vão liberar esses disruptores endócrinos que a gente está falando. E a gente pensa, tão pouquinho, esquentar 1 minuto no micro-ondas, 30 segundos no micro-ondas, mas são tantos locais em que a gente encontra esses disruptores endócrinos e a exposição disso ao longo da vida é grande. E é cumulativo, né? Cumulativo. E começa na barriga da mãe, né? Então a gente está lá na gestação, às vezes a mãe vai usar um produto ali, por exemplo, para estria. Acontece isso, Fabi? Usar um produto que não é adequado, assim? A gente já tenta orientar, mas espontaneamente ela pode adquirir né? Então, na verdade, isso que a Elisângela está falando é super interessante, porque a gente pode ter contato com esses disruptores através da inalação, através da pele, através da ingestão, né? Através da passagem mesmo da mãe para o feto e depois também na lactação, né? Da mãe para a criança. E o impacto disso, ela já citou a puberdade, ela já citou precoce, né? Ela já citou também problemas em relação à infertilidade, isso também já tem sido aventado, essa ligação com os disruptores. Nos meninos também, Fabi? Nas meninas e nos meninos? Meninas e meninos. Esses disruptores, eles mimetizam tanto estrógenos quanto andrógenos. E a outra questão que a gente também tem que pensar, problemas tireoidianos
pode ter essa interferência. Obesidade, será que aí a gente também já não acende um alerta, né? Inclusive diabetes, né? E problemas comportamentais, inclusive, pode ter interferência a nível de serotonina, dopamina, né? Então, assim, não tem como a gente não pensar. Não tem como também a gente querer envolver a criança e pensar, meu Deus, né? Que não vou deixar passar comentando, nada, né? Não vai usar nada. Não é isso. A nossa ideia justamente é essa. O mercado, na verdade, né, já vem se atentado para isso, mas muitas vezes eles diminuem a concentração do ativo e eles não proíbem a presença do ativo. Tem essa cultura que a gente tem que estabelecer, pessoal, assim, por exemplo, que a gente vai lá e compra um negócio que tá escrito assim, baby, né? É produto de criança, é kids, pronto. E aí, o conhecimento de quais são essas substâncias nos ajuda na leitura do rótulo. Então, a gente aprender a ler o rótulo e falar assim, olha, parabeno eu sei que não é legal. Óleo mineral eu sei que não é legal. Então, você vai ler esse rótulo e vai identificar, mesmo que tenha escrito kids, baby, isso aqui não é legal pro meu bebê. Outra coisa que eu acho talvez interessante a gente falar, Fabi, que é assim, quando a gente orienta isso, a gente não está dizendo que vai fazer igual aquele doidão lá dos Estados Unidos. Tem um cientista, vocês vão achar aí as informações na rede, que tem um cientista que está fazendo um experimento com ele mesmo. Então ele ficou 3 anos sem tomar banho para ver os efeitos da falta de banho na pele dele. Bem, eu acho que a gente quer mesmo saber como é que é isso, mas acho que ninguém está querendo ficar 3 anos sem tomar banho, né? Não pode virar moda isso. E não é isso, na verdade. Só que também... Pensa comigo, será que preciso, desde novinho, a gente usar shampoo, condicionador, às vezes hidratante, que nem é hidratante, eu falo que é perfumante, porque é aquele creminho que potencial de hidratação não tem nenhuma, dá um cheiro, né? Que a mãe fala assim, mas o neném tem que ter aquele cheiro de neném, né? E aí vem com isso, daí aquela roupa já foi lavada com sabão em pó que é inadequado, que tem fragrância, e vem um amaciante. E aí a gente, quando vai ver, um bolo de produtos, não dá para tirar um pouquinho, né? Exatamente. Então, assim, realmente tem situações que a gente não vai conseguir mexer na água, né? Então, assim, nós não vamos conseguir mexer nisso. Dá pra gente mexer no alimento, né? Se a gente preferir, porque os pesticidas, os agrotóxicos também são disruptores. Então, se a gente puder optar por alimentos orgânicos, né? Dá pra gente evitar o uso de pesticidas em casa, dá pra gente cuidar melhor para não termos tantas infestações, para não precisarmos dos pesticidas. Isso tudo dá pra gente fazer. Dá pra gente fazer o que a Lili está sugerindo. Então, eu tenho um bebê, né? Eu posso, de repente, optar por um shampoo 2 em 1, né? Ou um shampoo que já é tudo... Cabeça aos pés. Que já lava tudo e que seja apropriado para a idade e que seja livre dos disruptores. Alguns produtos já constam esse termo, mas não são todos. Então, realmente, a ideia aqui é que depois a gente pode deixar de mais fácil acesso os principais ativos, né? Para que vocês possam começar a pesquisar. E eu acredito, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, Lili, lançou esse ano já, então eu acredito que isso vai ser mais trabalhado nos consultórios, junto com o pessoal da endócrino também, e cabe a nós, dermatologistas, também orientar. Mas a outra coisa é essa, então você vai incentivar a usar? Não, então restringe, usa menos, as fragrâncias, elas têm disruptores, né? Então vamos escolher o hidratante. E aí vem a outra questão, às vezes o problema não é usar o produto da mãe, porque se o produto da mãe for um produto sem parabeno, sem disruptores, teoricamente a criança pode usar, né? Então, na verdade, é ter
inclusive shampoos, né? Tem uma marca de shampoo que eu passo muito para adulto e indico para criança, e é um shampoo só, né? E ele não consta em rótulo, nem em nenhum questão de uso restrito para criança. Mas é um shampoo que você conhece a composição, sem parabenos, e é um shampoo meio que 2 em 1, que aí a gente já vai diminuindo essa exposição. Eu vou pegar, vou consultar aqui no final, eu vou pegar uma dica. Porque na verdade você está falando aqui, eu tô lembrando, os meus meninos ainda são crianças, né? Mas há uns meses atrás, meu marido foi fazer supermercado e falou assim: gente, mas a gente fica comprando shampoo de criança para os meninos, já estão grandes. Eu falei: é mesmo, já tá grande, tudo igual, compra um shampoo só. Então, lá em casa, por exemplo, o condicionador e o shampoo que tá no banheiro das crianças é comum, de supermercado. Então, essa conversa serve para eu chegar e pensar. Sim, nós duas vamos fazer essa reflexão, porque com 3 meninos... Você acha que o nosso banheiro não é invadido? É sempre invadido. Sempre invadido. Quando você vê, já usou uma coisa que não era para usar. Creme dental. Mas olha que interessante. É tudo de eu conversei com a minha menininha hoje. Eu abaixei e conversei com ela. E ela compreendeu. Mas o que ela quer então? Que eu providencie as maquiagens especiais, né, especiais para ela. Tem um detalhe importante. A Cecília comentou, né, usou maquiagem, tem que tirar, claro. A Cecília levou mais para o foco de não fazer tão bem para a pele, né? Mas ela foi bem antenada, porque ela comentou, o produto vegano normalmente, realmente ele já é antenado para isso. Sim. E o chumbo é o metal pesado, que é um disruptor, além de outros. Mas uma coisa interessante que ela falou é essa questão de limpar. Só que tem um detalhe a mais que talvez ela não saiba. O ideal... Fica atenta aí, o ideal é que essas maquiagens, Cecília, e o esmalte também, além de ser infantil e próprio, eles sejam de fácil remoção. De preferência que sejam removidos só com água, inclusive o esmalte. Porque dessa forma é certo que eles vão ter menos ativos que garantam longa duração e que também podem ser disruptores. E não vai exigir que você use removedores, que também pode ter disruptores. Então, pela unha, Fabi, como é que é? Então, se eu estou lá passando esmalte, mas eu penso assim, mesma questão também da dermatite de contato por esmalte, né? É contato. Na verdade, a criança o tempo inteiro. Né? Então, assim, quando eu comecei a regular o esmalte lá em casa, foi pensando em dermatite, mas eu confesso que eu não me atentei tanto para tanto detalhe, né? E essas questões assim, que na verdade nem eu nem você, na prática nossa, no nosso lar a gente não vivenciou, mas principalmente você, quanta ligação aí no contexto de consultório, isso pode sim estar influenciando. Não, e aqui eu por causa da pandemia parei de passar esmalte. Né? E aí eu agora tô ligadona que eu não preciso ficar usando esmalte mais. Eu tô fazendo aqui, a campanha. Não faça unha porque não é necessário, pessoal. A gente fica super chique. Mas você hidratou muito. Hidratei. E uma coisa que a gente também podia comentar, você falou aí dos alimentos, né? Acho que mesmo não sendo assim... diretamente a nossa área, mas a gente como mãe, como profissional da saúde, acho que a gente está sempre preocupado com isso também, né? E quando a gente fala que está nos alimentos, além dos agrotóxicos, é uma coisa que a gente sempre está comentando, mas parece que quanto mais a gente agrega informação, mais a gente consegue conscientizar as pessoas sobre isso, que é o consumo dos ultraprocessados, né? A gente fala de alimento ultraprocessado, gente, alimento industrializado, que você vai ler o rótulo, você fica até assim, é de comer ou de passar no cabelo, sabe? Aquela pergunta que você lê o rótulo, de tanto componente que tem misturado ali, então aquele tanto de nome complicado. Isso são substâncias usadas para conservar o alimento, para realçar sabor, para dar cor. E essas substâncias, várias delas, são disruptores endócrinos. Então, o desembrulhe menos e descasque mais, que é tanto focado aí com a obesidade, também está ligado com isso, né, Fabi? E tem a questão do armazenamento também. E como que vem esses alimentos? Então, além deles já conterem substâncias, se eles estiverem em embalagens plásticas, os enlatados,
Então, os disruptores, eles podem estar na parte interna da lata, né? Além dos plásticos, né? Então, assim, na medida do possível, utilizar os recipientes tipo vidros, né? Eu faço muito isso, eu falo muito disso para armazenar comida de criança na geladeira, né? Lá em casa também. Que é complicado, porque até o plástico PVC tá aí no negócio, sabe? Envolvido. Mas assim, a gente vai voltar com os hábitos da roça. É isso mesmo, é mais né? ou menos isso. Fazer a comida mais fresca, embalar menos. A gente vai... E com o estilo de vida atual que a gente tem, né? Parece que realmente não é difícil pra caramba. Mas dá pra gente pensar. Então, igual a Lili falou, então vai aquecer, né? De repente já não aquece no recipiente, no plástico. Porque através do aquecimento, essa substância ainda é mais liberada. E, na verdade, um pouco com o congelamento também. Tanto com resfriamento como com aquecimento. Que difícil, né? Eu acho que uma dica que eu vou dar, assim, da minha vida pessoal mesmo, né, que eu faço em casa, é que as comidas são armazenadas na geladeira em frascos de vidro, em embalagens de vidro, né? Tem uma tampa, que é a tampa plástica que vem, etc., mas aí o alimento não fica em contato com essa tampa. E aí, quando a gente vai usar esse recipiente para esquentar, ele é vidro. Então, diminui um pouquinho, né, desse contato da substância. É uma forma de atuar, né? E aí, eu acho que a principal dica, assim, ainda mais aproveitando a minha presença, fica em relação ao uso dos cosméticos, né? A questão dessa cosmiatria mesmo em crianças, né? Protetor, hidratante, justamente perfumes, fragrâncias, né? Desodorantes. Então, realmente... Tem uma idade? Por exemplo, a mãe vai perguntar muito isso. Tem uma idade, a partir de qual idade que eu posso deixar a minha filha usar, então, o esmalte como o meu, assim? Ou qual idade meu filho vai poder passar um desodorante comum e usar o shampoo comum? A gente geralmente espera passar a puberdade, né? Porque é nesse período que a gente considera que esses disruptores estão ali mais atuantes e é onde eles podem interferir, né? Obesidade, claro, gente, também que não é só isso, né? Não é toda puberdade precoce devida a isso, né? Tem muita coisa por trás, mas não resta dúvida, isso já tem sido estudado, não é de agora, a gente está falando agora, mas isso aí já tem sido aventado há 30, 20 anos, quando veio observando esse aumento da incidência. A gente não comentou também, mas muito comprometimento urológico, né? Em meninos, hipospádia, criptorquidia, tudo isso pode estar relacionado. O próprio crescimento, né, também. Então, assim, buscar orientação, porque a gente tem alternativas, né? Então, antes da puberdade, precisou de um desodorante, a gente pode indicar, por exemplo, um leite de magnésia, que de repente pode atender e não vai ter um disruptor. Isso, né? É muito legal, né? Descobrir isso também. Às vezes a gente fica pensando que para tirar o odor só existe o desodorante, né? E o leite de magnésia, a gente tem essa função. Tem essa função e tem um excelente resultado. Claro que vai precisar de mais aceitação, a gente é muito acostumado com o negocinho que já está pronto, a gente é muito envolvido ali com as embalagens, né? Esse shampoo mesmo, que é de adulto, eu indico para criança, ele não tem nada de atrativo, né? Então ele não tem nenhum desenho, nenhuma cor. Cheiroso, não tem cheiro. Então, assim, na dermatologia, você sabe, na sua área também, você não vai indicar nada cheiroso, né? A gente sabe que não está relacionado com o que a gente tem de melhor ali para entregar a eficácia que a gente precisa na hidratação e no cuidado, né? Outra dica interessante isso que a gente pode até reforçar aqui. Então, não basta ser um produto infantil. Existem produtos infantis com parabeno, né? Então, de repente, se você realmente quiser ficar ligada nisso, né, dar uma limpa lá
no seu banheiro e tudo mais, tem que ficar ligado com essa questão. Vai comprar uma maquiagem infantil, tem que olhar essa questão, o esmalte também. Falar assim, pelo menos algumas substâncias pessoal de casa. Então, parabenos. Os fitalatos. Os benzenos. Os bifenóis. Bisfenóis. O chumbo, cádmio. O fenol. Todos derivados de formol, né? Também. Substâncias que liberam o formaldeído, né? Vai estar escrito, isso que a gente está falando, gente, vocês podem procurar pelo rótulo, mas tem alguns siglas. Isso, siglas e alguns nomes que vêm assim um pouco mais difícil, né, de ler, mas a gente com isso já dá uma ajuda, né? Diante dessa sementinha que a gente deixou hoje, para essa dor que a gente começou a conversar há algum tempo e está vendo que a gente está vivenciando isso, né? E começou a surgir esse sinal de alerta para a gente quer dividir isso com vocês. A partir daí, vocês vão buscar mais, a gente, né, vai tentar passar mais informações sobre isso, né, no nosso Instagram e tal, podemos deixar uma listinha, mas realmente podem vir com outros nomes. Parabéns, existe um monte de parabéns, né? Tem alguns produtos infantis que os 3 primeiros, tipo assim, tem 3 primeiros componentes, os 3 são parabenos. Então não basta ter um, ainda tem 3, né? Então, como a gente comentou também, realmente vieram diminuindo as concentrações. Sim. Então não é que ele é proibido, né? Então em baixa concentração, né, o Imetro e tal, libera. Mas a questão é essa, basta um baixo contato. Essa é a principal questão. E, gente, assim, eu vou falar por mim, né? No início, que eu escutava o pessoal falando de produto vegano, aí eu vinha assim na minha cabeça. Gente, é mais uma moda que eles estão inventando para aumentar o preço dos produtos, tá? Eu vou confessar, assim, porque eu não tinha esse conhecimento, né? A gente tem que cada vez mais buscar aprender. E hoje eu vejo a importância disso, a consciência que a gente tem que ter com isso. Então, não é um modismo, é algo que a gente precisa refletir sobre. E, assim, eu espero que a gente tenha conseguido, né, Fá? Despertar isso. Né? Trazer algo para vocês aí refletirem. E eu acho que é esse o projeto dela. Isso. E eu vim aqui inaugurar. E eu espero ter contribuído. Foi ótimo esse primeiro papo. A gente sempre vai começar um projeto novo, né? A gente fica assim, nossa, como será que vai ser? E aí eu ficava pensando, né, nesse primeiro momento, que a gente já está idealizando eles aqui com muito carinho há algum tempo. E eu fui presenteada com esse aceite aí da FAR, que veio aqui para Gente, a Elisângela é assim. Fabi, você tá fazendo muita coisa, você precisa descansar, faz um pouco menos coisa. Aí ela fala assim, você não quer gravar comigo, não? Falo, tá, é assim que eu vou conseguir. Né? É assim, mas esse aqui é um momento de lazer também, gente. Né? Tomara que vocês também tenham gostado. Isso, eu aprendo, acho que trocar ideia, assim, é isso, né? Quem me conhece sabe o tanto que eu gosto de falar, de conversar, e o tanto que eu acho que eu cresço, assim, com essa troca. Muito legal. Obrigada demais. Eu também agradeço, foi muito legal. Espero que a gente tenha outras oportunidades de vir falar. A gente pode falar, inclusive, de mãe de 3, né? Vamos falar sobre isso. Alguém 3. deve se identificar. Eu acho que alguém. Obrigada, um beijo. E espero que esse tema seja importante para vocês, que esse podcast vá ajudar vocês em algum momento. E vem mais por aí. Um beijão. Tchau, pessoal.